quero que para o vídeo de hoje a gente perceba dois momentos diferentes, dois eventos distintos aqui. Primeiro evento, a gente está falando de uma reunião onde o primeiro slide que vai ser apresentado é um slide de entregas de projeto. Esse slide, ele traz quais foram os prazos, quais foram essas entregas, quem foram os responsáveis. E o intuito, normalmente, desse slide em uma reunião é mostrar que a gente está caminhando para um lugar pré-acordado, um entendimento de que, olha, o que a gente se disponibilizou a fazer, a gente fez. Só que existe um problema. Depois desse primeiro slide falando sobre as entregas do projeto, normalmente o slide que vem a seguir é um slide que fala sobre os elogios ou comemorações e comentários sobre essas entregas. Mas aí eu quero trazer um grande questionamento. Uma reunião de rotina, uma reunião de acompanhamento de resultados, não é, ao meu ver, uma reunião de comemoração desses resultados. É importante que exista, mas não é nessa reunião de rotina que a gente vai trazer. A rotina vem com a necessidade de evolução. Quando a gente cria a rotina de algo, quando algo entra no nosso cotidiano e a gente tem um acompanhamento para isso, ele passa a trazer uma necessidade também de quais são as evoluções necessárias a partir desse acompanhamento. Até porque o acompanhamento por si só é um gasto de energia, é um investimento de energia ali que não está trazendo os frutos necessários. Porque se você está acompanhando algo, imagine que você está acompanhando uma planta no seu crescimento. Se você só acompanha, ela vai morrer porque ela vai estar ali com muito sol ou com pouca água ou em um lugar que não está batendo ventilação necessária e o acompanhamento vai se tornar não estratégico. Nesse momento, e aí nesse exemplo que eu estou trazendo de acompanhamento do crescimento de uma planta, é importante que a gente traga quais são as visões que a gente espera para os próximos passos, para que aquelas entregas continuem sendo de qualidade. E o pior de tudo é que, nesse exemplo que eu estou trazendo de reunião, o terceiro slide, que normalmente está lá no final do evento, que normalmente é quando a gente já falou de tudo que foi bom, tudo que foi incrível, os comentários, os elogios, que é o slide de backlog e as tarefas que ficaram em atraso. Normalmente é até nessa ordem que a gente vê. São os backlogs, então o que é que já está planejado e que é prioritário para o próximo ciclo. E por fim, lá nos 5 minutos finais, a gente fala sobre os atrasos. Por quê? Também olhando para um pouco da psicologia humana e psicologia dos times, o que não está bom, a gente não vai querer mostrar para a nossa liderança. Só que é algo que precisa ser ativamente incrementado na organização, é o erro ou a busca pela evolução a partir desses atrasos, nesse caso aqui, como sendo o grande valor dessas reuniões. É importante que a reunião tenha reflexões a partir dela. Uma reunião onde você entra e sai sem as reflexões necessárias ou sem um direcionamento necessário para o que é valor, é uma reunião infundada. E aí a gente encerra essa reunião com, dentro da brincadeira aqui, 3 slides, onde o primeiro slide fala sobre as entregas, leva a maior parte da reunião. Aí uma segunda parte da reunião traz os elogios e os comentários sobre aquelas entregas, e ao final dela a gente olha para uma visão do backlog, o que é que está sendo esperado para o próximo futuro, e no finalzinho ali, quais foram os atrasos e o que a gente espera a fazer sobre aquilo. Mas aí eu quero trazer o outro evento que eu me propus a conversar aqui com vocês hoje. Imagine que essa reunião, ao invés de falar sobre quais que foram as entregas, falar sobre quais que foram os ganhos nas entregas. Então é aqui no momento que a gente vai trazer que houve algum tipo de atingimento daqueles marcos de processo, mas que não foi apenas o atingimento, não houve apenas um check, um milestone passado. Existiu realmente o valor que a gente estava esperando. E aí é importante olhar para um panorama onde a gente está olhando para todo o conjunto de entregas, todo o conjunto de projetos que a gente está rodando ali, e que precisa saber quais são os valores gerados por aquele projeto. Então, eu queria trazer que, ao meu ver, uma grande reunião
de resultados inicia-se também com as entregas, mas mais do que dar ênfase às quais que foram os elogios, comentários ou, enfim, né, no geral aí, quais foram os pontos sobre ele, a gente precisa mapear quais foram os valores trazidos, gerados por essas entregas, ou qual foi o valor esperado por aquela entrega ali frente ao cliente. E aqui é uma outra visão que a gente precisa ter. É muito normal, quando a gente traz uma visão de marcos, de prazo, essa visão ser apenas interna. O cliente não quer saber qual que é o prazo de você entregar uma etapa do projeto. Ele quer saber qual que é o valor gerado a partir daquela entrega. E aqui é importante porque quando o time está alinhado sobre quais são os ganhos, quais que são os valores que foram identificados a partir daquela entrega, aí sim o time começa a olhar para soluções, né, com foco em solucionar o problema e não tanto nas soluções. Então, algumas coisas que entram no backlog podem sair a partir dessa análise. Se a gente viu que algo que estava sendo mapeado para ter um ganho de determinado valor no futuro e foi identificado nesse momento, aqui já é algo que a gente começa a refletir. Então, o que eu falei um pouco no final da primeira reunião que eu comentei, né, do primeiro evento, é necessário a gente focar para uma reunião que tenha reflexões. A gente precisa sair da reunião com o direcionamento de algo diferente a ser feito. Seja diferente de que não era prioritário e agora é, ou passamos por todas essas entregas, chegou o momento de fazer uma outra entrega. Toda reunião de resultado precisa trazer uma visão de evolução para o portfólio, para o que seja que ele esteja mapeando. Então, olhando para uma reunião de resultados, entregas e ganhos de valor que essas entregas trouxeram, para mim, deveria ser o primeiro ponto. Se eu fosse olhar para um segundo momento, aqui sim, nesse segundo momento, eu falo sobre backlog. Apesar de ser extremamente necessário o foco em comemorações, a parabenização do time por alguma entrega e afim, não é nessa reunião que é o ponto. Aqui também não quero dizer que a gente não vá dar um tapinha nas costas ou pelo menos fazer uma pequena salva de palmas ali com as pessoas, mas a ideia aqui não é massagear ego. Talvez massagear ego seja numa apresentação corporativa, ou seja numa apresentação um pouco mais voltada para a institucionalização daquele resultado, né? Que aí sim vale a pena trazer um momento de comemoração. Aqui, o que eu entendo precisamos ter uma visão do que foi agregado de valor. Um segundo ponto, que é esse que eu estou chegando agora, é necessário a gente ter uma visão do backlog. E além do backlog, o que vai ser feito, a gente precisa ter um plano de ação para esse backlog. E que é muito incomum a gente ter no início desse projeto. Quando a gente distribui quais que são as ações, né? Backlog olhando para quais são as ações que não foram priorizadas naquele ciclo e vão ser priorizadas no ciclo seguinte, é necessário que ele já chegue nesse ciclo seguinte, a partir do entendimento dessa priorização, dessa nova priorização, com o plano de ação pré-definido. Então, vamos dizer que no backlog tem ali uma pesquisa de satisfação para os clientes frente à entrega que a gente fez de um website, por exemplo. É importante que ao final da entrega desse website a gente já saiba qual é o processo a ser feito para que essa pesquisa de satisfação aconteça. Então, o plano de ação desse backlog também precisa ser definido. Claro que a gente não precisa ter tantos detalhes como algo que está prioritário. Mas é importante, por exemplo, nesse caso da pesquisa de satisfação, a gente ter uma visão de que a pesquisa precisa ser criada. Então, algo que a gente esquece pode já existir o sistema, o uso de forms, Mentimeter e qualquer outra plataforma, mas a construção, quais vão ser as melhores perguntas, quem vão ser as pessoas a receber essa pesquisa, também é um plano de ação que precisa ser feito previamente para que ali, no momento de operacionalização desse backlog, também a gente já consiga. E digo com todas as palavras, pessoal, quando a gente traz um backlog para o plano de ação, os olhos da nossa liderança brilham. É nesse momento que a gente começa a olhar para uma autonomia do time. E aqui a ideia não é que tem um plano de ação escrito em pedra.
A ideia de ter uma visão de resultado e o foco em resultado é que esse backlog pode mudar. Como eu falei no começo, algumas vezes a gente pode entender que um valor que ia ser esperado para o futuro já foi alcançado nesse momento e que no futuro talvez a gente tenha que recalibrar o entendimento desse sucesso, desse ganho de valor e trazer um plano de ação para modificar esse valor proposto lá no futuro, né? Então, olhando para um produto, dado que a gente distribui todas as entregas desse produto aí durante um ano, num ciclo que a gente consegue ter os planos de ação para todos os ciclos, nem que seja de forma mais superficial, são bem vistos pelas lideranças. Aquela liderança consegue entender, sem te perguntar, quais são os backlogs, quais são as atividades necessárias para atingir aquele objetivo de entrega de produto, por exemplo. Então, a gente começa com uma visão de entregas, e essas entregas trazendo quais foram os ganhos mapeados de valor. Depois a gente olha para um momento de olhar para o backlog e apresentação do plano de ação para aquele backlog. E por fim, e não menos importante, é que a gente fala sobre os atrasos. Só que aqui eu queria trazer que, diferente da primeira situação, esses atrasos precisam vir com comentários e planos de ação para supri-los. Porque assim, pessoal, se a gente planejou fazer uma entrega no backlog, porque se aqui está em atraso, em algum momento ele já esteve em backlog. Se a gente se predispõe, se planeja colocar isso em backlog, aquela ação passou do backlog para priorização e ela não foi colocada, a gente não pode simplesmente passar por cima, dizer que o porquê foi que aconteceu rapidamente e deixar isso para lá. É muito importante que talvez até mais que um terço da reunião seja focada em quais são os comentários e planos de ação do porquê aquela entrega não foi feita e se tornou atraso. Então, olhando para uma divisão de reunião, de resultados, a gente consegue ver o direcionamento da visão para a geração de valor a partir do primeiro momento dessa reunião. Então, onde a gente olhava para as entregas e uma comemoração dessas entregas sendo o principal foco dessa reunião, aqui a gente olha para quais foram os ganhos de valor dessa entrega. E os comentários, né, esse momento muito mais de discussão, fica na hora que a gente vai falar sobre os atrasos. E aí eu quero trazer um último ponto sobre os atrasos que é muito importante. No mundo normal, quando algo está em atraso, é porque em algum momento ela já teve uma operação. Então, se ele já esteve em operação e não conseguiu ser finalizado, significa que o time já tem um entendimento melhor sobre aquilo e que talvez seja necessário ter um redesenho da forma de atuação. Então, volta novamente a necessidade de se olhar para um plano de ação e de como fazer aquele atraso. Não ser mais atraso, né? E se tornar uma entrega efetiva e com valor mapeado e gerado para o cliente ou para aquele responsável final. Então, pessoal, a ideia aqui nesse vídeo foi esse entendimento de quais são aquelas reuniões que vão falar sobre entregas, que vão falar sobre coisas que não geram valor, né? E quais são aqueles tipos de reunião, qual que é o perfil que a reunião tem, como que ela acontece, olhando para uma reunião que foca em geração de valor, foca em resultados e impacto efetivo para a organização, para os times. Esse é um pouco do que eu gostaria de trazer para vocês, falando um pouco sobre gestão por resultados. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Grande abraço!